Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre objetos, né? O que são objetos, quais as utilidades, como é que a gente vai utilizar no nosso projeto, o que é modelagem de objetos, como é que a gente vai fazer a modelagem de objetos e a variável, né? No caso a keyword this, né? O que é a keyword this e para que ela serve, tá? Esse vídeo vai ser sobre isso, pessoal. Então, primeiramente, né, o que é objeto? Vamos direto ao ponto. O que é objeto, pessoal? Um objeto no Java No Java não, vamos falar sobre o conceito de objeto na ciência da computação em geral, tá? Um objeto ele é um local da memória que armazena uma informação, tá? Então, por exemplo, qualquer variável, no caso aqui no Java, é um objeto, tá? Existem algumas linguagens que são linguagens mais baixas, assim, que tipo é mais próximo da linguagem de máquina, que tu vai modificar um valor, tu consegue modificar esse valor informando o endereço da memória em que está esse valor, né? Eu acho que, se não me engano, C++ dá pra te fazer isso, com C tu consegue, eu tenho certeza. E C Sharp também, tu acho que tu consegue fazer isso daí, que é tu modificar uma parte um valor da memória a partir do endereço dele puro, não do nome que faz referência a esse endereço, né? Mas no Java não é assim. No Java a gente tem os nomes e esses nomes fazem referência a um endereço de memória, né? E a gente altera a partir disso daí. Não tem nada de linguagem de máquina, propriamente dita, né? Então a gente altera pelo básico, assim, tá? Então, basicamente, o que seria um objeto no contexto que a gente está trabalhando aqui, que é o contexto de orientação a objetos, né? Um objeto ele é uma instância de uma classe, né? E a classe é um modelo de objeto. Lembra que eu falei sobre modelagem? Pois é, modelagem basicamente é criar uma classe, tá? E o que seria uma instância? Basicamente, uma instância, né, é essa classe com os valores preenchidos, né? E aí a gente tem, no caso, uma instância seria um valor guardado na memória que faz referência a vários outros valores. É um pouquinho complicado isso daí, não vem muito ao caso essa definição certinha de instância, mas tenham em mente o seguinte, né? Um objeto é uma instância de uma classe e uma classe é um modelo de um objeto. É basicamente isso daí, tá? Que a gente precisa entender, né? E agora vamos demonstrar isso na prática, né? Como é que seria esse negócio daí de objeto funcionando na prática, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o getCommand, né? O método getCommand, ele retorna pra gente, né, no nosso contexto aqui, ele retorna um command, um objeto command, né? Esse objeto command, ele tem lá a sua class, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a class dele para vocês aqui. Go to Implementations. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Eu acho que ele não vai, na verdade. Deixa eu ver esse getCommand aqui. Go to Implementation. Plugin Command. Vamos pegar a implementação disso daqui. Aqui, esse negócio aqui é um sistema do IntelliJ que decompila classes para te mostrar como é que funciona, tá, pessoal? Por exemplo, aqui o command, tá? O plugin command, no caso, né? A gente tem uma classe aqui que é o modelo desse objeto, né? Nessa classe a gente tem atributos, que são as variáveis, né? E esses atributos guardam valores, que são preenchidos aqui nos métodos, tá? E a gente tem as funções, que são os métodos que pode ser executado, né, a partir da instância desse objeto aqui, né? E a classe serve basicamente para isso, para te dizer quais as funções que o objeto vai executar, como ele vai executar essas funções e quais os atributos que tu vai armazenar no objeto. É basicamente para isso que serve a class, tá? E o objeto, propriamente dito, é a instância dessa class, né? Essa class colocada, preenchida, os valores preenchidos e colocados na memória e salvos. E aí tu altera a partir dos métodos que tu definiu lá na class, né? Então, basicamente, um objeto é isso. É uma instância de uma class, né? Essa class tem atributos, né? Os métodos aqui são as variáveis são os atributos e os métodos são as funções, né? O que é o que tu pode fazer com aquele objeto, né? Basicamente é isso. E agora, como é que a gente vai colocar o objeto para a gente trabalhar aqui no nosso projeto, né? Como é que a gente vai colocar a mão na massa, vamos dizer assim, tá? No vídeo de hoje a gente vai só modelar o objeto, a gente vai modelar dois objetos, né? Um objeto home e um objeto profile, né? O profile vai ser tipo o perfil do jogador do nosso sistema, tá? A gente tem como, por exemplo, perfil no Facebook, né? A gente vai ter um perfil no nosso sistema aqui, tá? Vocês vão entender depois em outros vídeos que eu vou gravar. Eu não vou gravar nesse vídeo aqui utilizando esses objetos, a gente só vai
instanciar por enquanto. Aliás, instanciar não, a gente só vai modelar eles por enquanto, né? E no próximo vídeo eu vou instanciar eles, colocar eles nas maps para armazenar eles aqui e trabalhar com eles no jogo, né? Vou mostrar para vocês ainda com exemplo como é que está funcionando, né? Mas hoje não vai ter exemplo, vai ser só código e explicação, tá, pessoal? Então vamos lá, primeiramente vamos criar aqui no nosso project, a gente vai colocar aqui uma nova class. Eu vou colocar uma subpackage chamada objects, tá? Não é o correto de se chamar assim, eu acho que não tem muitos projetos que utilizam dessa forma, mas a gente vai chamar só para vocês entenderem, para ficar claro para vocês, tá? Não é para seguir as normas do Java, assim, os padrões de projeto de trabalho do Java, né? Mas enfim, vamos colocar aqui objects e aqui player, aliás, profile, add no git, e aqui vamos colocar home, tá? Opa, home. Aqui, add, beleza. Aqui dentro do profile, vamos começar modelando ele, que é um pouquinho mais fácil, né? A gente vai utilizar o seguinte, né? Vamos vir aqui dentro, vamos criar um método construtor, profile, aqui. O que seria o método construtor, pessoal? Reparem que a gente utilizou aqui na declaração do método construtor, a gente já utilizou o nome da class, né? Profile, né? Todo método construtor em Java leva essa sintaxe aqui. É o public, ou private, ou o que for, e o nome da class, né? Isso aqui é um método construtor, tá? E o que seria o método construtor? O método construtor é um método que ele é executado, o código dele é executado logo que o objeto é instanciado, tá? Vocês reparem aqui que a gente instanciou dois objetos, né, um setHome e um home. E do lado dos nomes dos objetos, do nome das classes, tem esse parêntese aqui, tá? Isso aqui é padrão, todo objeto que tu instancia tem um parêntese, aqui por exemplo também tem um, tá? E ele serve basicamente, né, para te passar valores, passar parâmetros que vão ser executados pelo método inicializador, tá? É para isso que serve os parênteses do lado do objeto aqui, né? O método inicializador não, o método construtor. Eu sempre confundo, sempre troco os nomes, né? Mas é construtor, método construtor. Também tem o método destrutor, que é para quando o objeto vai ser destruído, removido da memória, mas a gente não utiliza isso no Java porque não é necessário, tá? Até tu pode utilizar, mas a gente não vai utilizar nas aulas de programação, porque não é necessário pra gente, não é relevante pra gente, tá? Mas vamos lá. Profile, aqui a gente vai primeiramente colocar os atributos do nosso objeto, tá? Então vamos lá, private, todos os atributos que a gente colocar, no caso, quando eu estou falando de atributos, né, pessoal, lembrem-se, quando eu estou falando de atributos, eu estou falando de variável, é basicamente variável, atributo é variável, tá? E as variáveis, quando a gente vai fazer aqui a modelagem de um objeto, a gente sempre coloca em private, tá? A não ser em casos específicos, mas geralmente os atributos do objeto vão ser private sempre, tá? Atributos do objeto, né? Porque tem também os public static, que eu vou explicar para vocês depois o que é o public static, que daí não seria um atributo do objeto da class, mas enfim, vamos focar aqui nos objetos, tá? Depois eu falo sobre isso. Os atributos de objetos você sempre vai colocar como private, tá? Não coloca como public, né? Isso daí é um padrão do Java, né? Uma prática de programa vamos dizer assim, uma boa prática do Java. Eu não sei exatamente por que o pessoal utiliza dessa forma, né? Não utiliza public, eu sei que em outras linguagens funciona assim. Tu coloca public, né? E tu modifica os atributos do objeto, né? Tu não modifica por meio de método getter, etc. No Java não, tu coloca o private, né? Tu coloca a declaração dela como private e depois tu cria um método para modificar os valores, tá? No caso aqui a gente vai colocar private mesmo, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, UUID, UUID. Vou importar a classe de UUID aqui. Eu posso colocar também name, se eu quiser, não tem problema nenhum, string name. Aqui eu vou colocar uma list que vai armazenar home, homes. Pode ser homes list também, como ele sugeriu aqui para mim, ó. Home list. E acho que é isso, não precisa de mais nada por enquanto, tá?
Reparem aqui o que eu armazenei aqui, o que eu determinei aqui, tá? A gente vai armazenar três atributos dentro desse objeto, tá? Vai ser o atributo UUID, que é sobre o Unique ID do player, né? A gente vai armazenar o atributo nome, que é o nome do player, e o home list, né? Que é a lista de homes que ele tem, tá? E esse home aqui, deixa eu ver se eu coloquei certo, se eu importei certinho. Deixa eu dar o Ctrl mais. Opa. Dá um Alt mais. Oh, caralho. Ctrl mais espaço. Tem que ser o Objects, tá? Home Objects. Não pode ser o outro home ali, o home dos comandos, tá? Inclusive, eu até vou mudar esse nome aqui. Em vez de ser home, ele vai ficar command home, tá? Deixa eu vir aqui no refactor. Keep, rename, command home, refactor. Porque daí, senão, depois a gente vai colocar home em outros lugares e vai dar problema, tá, pessoal? Então a gente vai colocar aqui os comandos que conflitarem com o nome dos objetos ou de outras classes, a gente vai colocar o command na frente, tá? Eu até vou setar aqui, em vez de command home, eu vou colocar command set home também para ficar padrão, tá? Aí todos os comandos vão ser com o prefixo command. Isso aqui é para evitar problema, tá, pessoal? Command set home, command home. Agora a gente não tem problema aqui com o home que tem o mesmo nome do outro home ali, tá? E agora, né, a gente vai utilizar o nosso método construtor, né? O método construtor, que é aquele que é executado logo quando o objeto é instanciado. A gente vai pedir para ele informar para nós um parâmetro UUID, um parâmetro string nome e um parâmetro list home, né? Home list. Aqui, beleza. A gente também pode fazer um sisteminha um pouquinho diferente, que é colocar assim, ó, home list, ponto. Eu não sei se isso aqui funciona no Java. Acho que não. Então eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Aliás, não é assim que faz, é assim, ó, homes, ponto. Né? Daí, se em algumas linguagens isso daqui serve para te informar vários parâmetros, tipo, ele vai... Tu informa um parâmetro, depois informa outro, depois informa outro, depois informa outro, depois informa outro, e assim vai, entendeu? Eu não sei como é que funciona isso no Java, eu sei que tem isso. Eu acho que é assim que bota, ou não, eu não sei como é que é. Né? Eu sei que tem, mas a gente não vai fazer agora, tá? Vamos fazer dessa maneira aqui, pedir para ele informar uma lista de rows, tá? E agora é o seguinte, tá? Eu vou demonstrar o funcionamento do this e o que é o this na prática para vocês, tá? Então reparem, enquanto eu for programando, né, ele vai ir mostrando aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui o this UUID, ele identificou de qual variável eu estou falando, tá? E ele destacou aqui no código, tá? Reparem que agora, né, eu coloquei o this UUID, reparem agora quando eu colocar o igual e colocar o UUID. Ó, presta atenção. Vocês estão vendo? Quando eu coloco o this.UUID, ele faz referência a esse UUID aqui. Quando eu coloco só UUID, ele faz referência ao UUID daqui, né? Basicamente o this serve para isso, tá? Quando a gente está dentro do contexto de um método, né? Não sei se é contexto que fala, não lembro mais. Tem uma palavra certinha aqui, é parecida com contexto, mas não é contexto, né? Quando a gente está dentro do contexto do método, né? A palavra-chave aqui, que se refere à variável que está no parâmetro, torna-se a palavra-chave principal, tá? E para a gente resgatar o contexto da class em geral, a gente utiliza o this, né? O this, no geral, ele significa a instância daquele objeto que está executando aquele código naquele momento, tá? Então, a gente tem, por exemplo, algumas linguagens, em vez de this, tem o self, né? Que é self.uuid, né? Que é self em inglês significa si mesmo, ou mesmo, né? Ou si próprio. Então faz sentido daí colocar o self, faz mais sentido, fica mais evidente na cabeça colocar o self, né? Então, tipo, pega o UID de si próprio e atribui o valor do UID do profile, né? Faria mais sentido, mas no caso aqui no Java é o this, né? Que é basicamente
esta, né? Em inglês é esta. Então, esta classe pega o UID desta classe, né? E atribui o valor do UID desse método, né? E o this também serve como parâmetro, né? Tu consegue informar o this como parâmetro, ou como valor, no caso aqui a gente informou como valor. Né? A gente pediu para o código, a gente primeiramente declarou uma variável do tipo Java Plugin, né, com o nome plugin, e depois a gente inicializou essa variável com o valor da instância que executou, né, aliás, na qual foi executada o método onEnable. Né? Então a instância da class main que foi executado o método onEnable vai preencher a variável Java Plugin com o valor this. Entendeu? Então é para isso que serve o this. Né? Você consegue também passar como parâmetro em outros métodos e tal. Então o this serve para isso, para fazer referência à instância que está executando aquele código naquele momento. Tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Mas enfim, vamos continuar aqui. Né? This.name é igual a name. Homelist é igual a homelist. Aqui. Perfeito, beleza. Vamos colocar uns métodos getter agora. Get name, public get UUID e public get homelist. A gente vai trocar para homes aqui, tá? E o IntelliJ, ele é interessante que ele faz esse negócio, né? Tu coloca o get e ele vai informando, ele vai fazendo esse negócio automaticamente aqui, né? Criou o método que vai retornar um string. Até vou colocar na ordem certa aqui, para ficar bonitinho. Cria um método que vai retornar um UUID, né? E aí retorna o UUID da class, tá? Aqui, como a gente não tem um UUID aqui, né? O contexto que segue é o contexto daqui da class, tá? Não é o contexto do método, né? É contexto, inclusive, a palavra que eu estava buscando. Ou se eu falei contexto, eu não lembro. Enfim. Não é, cara... É escopo. Escopo, foi mal. É escopo que fala, gente. Quando eu estava falando ali de... que tem uma palavra certinha, era escopo, né? Ele segue o escopo da class, quando não tem nenhum atributo com o nome UUID aqui, tá? Ou se tivesse uma variável também, ó, UUID, né? Aí ele segue o escopo do método, né? Se não tem nada, daí ele segue o escopo da class, certinho, tá? Mas enfim. String getName, mesma coisa, né? Vai retornar um nome, e o string homelist vai retornar a nossa lista de homes, certinho, sem problema nenhum. E agora vamos criar os getters, aliás, os setters, que é para te setar esses valores, né? Em vez de tu pegar os valores, tu vai setar, tu vai atribuir um novo valor. Então vamos lá. Public set. Esse aqui a gente não vai utilizar, a gente só vai colocar o set homelist, tá? Que seria o set homes. Porque esse daqui, ele nunca vai modificar, né? É o nome do player, só vai modificar se o player trocar de nome, só que isso não acontece no nosso contexto aqui. Tipo, se ele trocar de nome no Minecraft.net, não vai atualizar na vida real, em tempo real no servidor. Então a gente não precisa colocar isso, tá? E o UID também, porque tipo, nunca muda o UID, por isso que ele é unique ID, né? Porque ele é único, ele não muda, né? Só o homes que pode mudar. A gente pode atribuir uma nova lista de homes para ele sem problema nenhum. Então a gente vai colocar um set homes aqui, tá? Então a gente criou aqui os métodos getter que eu falei para vocês, né? Que a gente não modifica diretamente, né? A gente nunca vai fazer, por exemplo, digamos assim, que a gente instanciou um profile aqui na main. Profile é igual a new profile, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, importar aqui. E aqui a gente vai setar, por exemplo, aqui para public, tá? No Java, a gente não vai fazer isso daqui. Profile.public, aliás, .uuid igual a tal coisa, tá? A gente nunca vai setar dessa forma e nem pegar dessa forma. A gente vai utilizar o método, né? Tu pode fazer assim? Tu pode, mas não é recomendado. Eu não sei exatamente por quê. Eu acho que é questão de segurança, né? Mas eu não sei exatamente por que exatamente isso daí, tá? Mas eu sempre sigo esse padrão, né? Deixando como private aqui e seguindo o padrão que o pessoal estabeleceu, né? Para não dar problema nenhum. Beleza, a gente modelou o nosso primeiro método e agora a gente vai modelar o nosso primeiro objeto, a gente vai modelar agora o segundo objeto, que é o objeto home, tá?
vocês podem ver que um interage com o outro, né? A gente tem o home aqui, que interage com o profile, né? E agora a gente vai criar o home, que também vai interagir com o profile, a partir de si próprio, tá? Vamos lá. Então vamos lá, public, aliás, vamos primeiramente declarar os atributos, né? Vai ter um atributo profile, como eu disse, opa, deixa eu tirar isso aqui. Profile, a gente já tem aqui 20 minutos de vídeo, deixa eu correr aqui para não atrasar mais. Owner, né, que é o dono. Private. Name, string, name, que é o nome da home. Private. Location, que é a location da home, né, lógico. Importar aqui do location, do bucket, tá? Reparem que a gente não importou aqui o profile, né? Profile owner. Não precisou importar. É porque eles estão na mesma class, pessoal. Eles estão na mesma package. E aí, por algum motivo, o Java não requer que tu importe, né? Se tiver em outra class, aí sim. Mas na mesma class, não precisa importar. Isso é uma coisa que é interessante que eu não sabia, descobri agora. Na mesma class não, na mesma package, né? Aqui, profile, string, location. Vamos agora criar um método construtor home para preencher esses valores com alguma coisa, né? Vamos primeiramente aqui profile owner, string name, location, tá? É importante que você sempre coloque nomes descritivos aqui, tá, gente? Porque isso aqui aparece na maioria dos programas de IDE, tem autocomplete, ele aparece esse nome aqui para o programador informar, e aí ele vai entender exatamente que ele tem que colocar o owner daquela home como parâmetro desse método aqui, né? Então a gente sempre tem que deixar bem claro o que a gente quer nos nossos métodos aqui, nos nossos nomes de parâmetros, tá? Até podia trocar isso aqui por home name, mas vou deixar assim. Não, na verdade eu vou trocar, não tem problema nenhum, vou trocar, tá? Troquei para home name, não tem problema. E aí, beleza, a gente vai ter o nosso primeiro método aqui. Vamos utilizar novamente o this para setar o owner, né? Owner. Aqui a gente não precisa colocar o this no home name, né? Porque no name, porque só tem um name, né? O name do método virou home name, mas eu vou colocar só para seguir o padrão. E o this.location é igual a location, certinho, dentro do padrão, direitinho. Eu posso também fazer um overloading de métodos agora, tá? O que seria o overloading, pessoal? Eu vou explicar. Primeiramente, deixa eu escrever aqui o código, e aí eu já explico para vocês o que é o overloading. Home name e double x, double y, double z. E aqui um road. Beleza. Aqui, 100%. Na verdade, eu posso até deixar um pouquinho melhor aqui. Em vez de road, eu vou colocar string road. O que seria o overloading de métodos que eu falei, tá, pessoal? Basicamente, tu vai criar um método com o mesmo nome, né? No caso aqui, a gente está criando o mesmo construtor, né? Então, estamos criando dois construtores diferentes. Que modifica os parâmetros dele, tá? Então, tipo, são parâmetros diferentes, só que com um método que tem o mesmo nome, tá? E não é só o parâmetro, né? Tu pode colocar um código totalmente diferente para executar aqui no segundo construtor, mas a diferença entre eles vai ser o parâmetro, tá? O Java, ele não diferencia os métodos pelo nome, ele diferencia pelos parâmetros e pelo nome também, né? Mas não só pelo nome, pelos parâmetros também. Então, tu pode ter vários métodos com o mesmo nome, só que se eles tiverem parâmetros diferentes, eles vão executar códigos diferentes, né? Então, é interessante porque ele te dá uma liberdade maior, né, para fazer tipo um método que faz a mesma função, só que de duas formas diferentes, né, e com dados diferentes também. Tu nunca vai poder criar um método com os mesmos parâmetros, isso tu não vai conseguir fazer, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tentar fazer isso, não vai dar, porque eles têm exatamente o mesmo nome e os mesmos parâmetros. Então, para o Java não tem diferença nenhuma, porque ele não olha o código na hora de executar o método, tá? E também porque ele chama o método a partir dos parâmetros e do nome, então, né, não ia ter diferenciação nenhuma, ele não ia saber qual que tem que chamar de verdade, né? Então,
tu não consegue nunca criar um método com parâmetros e nomes diferentes, mas, aliás, com parâmetros e nomes iguais, mas com parâmetros diferentes e nomes iguais tu consegue, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui então. Aqui vai ser a mesma coisa, deixa eu copiar aqui, né, para não demorar muito. E aqui vai ser road, opa, aqui em vez de road vai ser road name. Tá, road é igual a bucket.getRoad road name. Deixa eu importar isso aqui também. Opa, besteira, peraí. Certinho. E vamos lá. This.location. A gente tem que sempre preencher, né, os nossos atributos com valores. Então a gente vai criar um location, né, só que a gente vai criar nós mesmos, né? Qual é a vantagem disso, né? A gente não força o cara a criar um location, né? Se ele quiser, por exemplo, preencher com dados primitivos, né, da localização da home, ele só precisa preencher o owner, o home name, o world name e a coordenada. Não precisa colocar uma location, não precisa instanciar uma location, né? Da mesma forma que se ele tiver uma location já instanciada, ele pode informar a location, né? Então a gente dá flexibilidade para quem está trabalhando depois com o nosso código, tá? Chegamos a 26 minutos de vídeo, acho que esse vídeo vai chegar exatamente a 30, então não vai ter muito problema, né? Padrão aí dos vídeos do canal. Vamos preencher aqui então location, primeiramente com road, x, y e z, certinho. É isso que a gente precisa. Pronto. E agora a gente pode continuar na modelagem aqui, criar os setters e os getters, tá? Esse profile aqui eu vou modificar depois, por enquanto eu não vou modificar ele não, tá, pessoal? A gente vai mexer nele nos próximos vídeos, mas por enquanto vamos deixar assim, modelado desse jeito. Esse aqui vai ser um pouco mais profundo, né? A gente já colocou aqui um método overload, né, que já foi um pouco mais profundo do que a gente teve aqui. Então aqui a gente vai continuar na profundidade aqui, descendo mais ainda. Vamos criar os getters primeiro. Public get owner, public get name, public get location. Opa. Agora eu vou colocar public set name. Repare que ele setou certinho aqui. Public set location. E era isso. Reparem que novamente a gente só colocou um getter para o profile, né? A gente não colocou um setter, né? E essa aqui é uma das vantagens de tu utilizar aquele padrão, né, de colocar a variável como private, né? Se a gente coloca a variável como public, para a pessoa poder observar a variável, mas não modificar, a gente não tem controle se ele não vai modificar a variável aqui no Java, né? Enquanto que com o método a gente consegue controlar exatamente o que ele vai ver. Ele só vai ver, não vai modificar, entendeu? Então isso aqui é uma segurança a mais, né? Se a gente tivesse em outra linguagem que não tem esse padrão, a gente não teria a mesma segurança, né, utilizando o public aqui. A gente teria que fazer um getter exatamente igual ao que a gente faz no Java, tá? Mas enfim, fica a cargo de vocês decidir se daí é melhor ou pior, tá? Eu só estou dizendo para vocês as diferenças aqui. Começar a vir minion aí de outras linguagens falando que essa maneira é ruim e tal, não vai ser legal. Então a gente tem aqui um set location, set name, tá? Vou colocar mais um método agora, um void, public void, teleport, player. Vamos passar um player aqui, pedir para passar, né? Dar um importar nisso aqui, beleza. Player.teleport this.location. Aqui, perfeito, né? E criamos mais um método ainda, né? Que é basicamente para acessar o home e direto informar um player e já teleporta direto aqui. Isso aqui é desnecessário, né? Porque tu consegue fazer isso aqui no código da mesma maneira, né? Teleport. E aí tu pega o home.location, opa, get location. Não tem problema nenhum, né? Tu conseguiria fazer tranquilo. Só que se a gente coloca o teleport player, né? Isso aqui é escolha pessoal, tá, pessoal? Não é regra não, tá? Se a gente coloca o teleport player, a gente
por exemplo, vai pegar isso aqui dentro de uma map, né? Se a gente for pegar esse código dentro de uma map, né? A gente só precisa fazer, por exemplo, aqui main.homes.get, e a gente vai informar o UID do player, e aí a gente vai pegar o profile dele, a gente vai pegar o get list homes, get homes list, vai pegar a home, vai fazer todo um trabalho, e aí no final a gente vai conseguir só colocar o teleport player e ele vai teleportar, vai seguir a instrução direitinho, tá? Isso aqui depende do que tu vai fazer, fica melhor de enxergar, né? Porque daí tu vai vendo por partes o que cada código está fazendo, tá? Então é basicamente por verbosidade, por deixar o código mais bonito que eu estou colocando isso daqui. Não é regra, não precisa colocar assim, tá? Mas enfim, vamos colocar para deixar aqui para ter como exemplo, né, de código executando. Então no vídeo de hoje a gente modelou dois objetos, né, o objeto profile e o objeto home, né? E nos próximos vídeos a gente vai começar a interagir com eles, tá? A gente vai criar uma map que vai armazenar vários profiles. Aliás, uma map mesmo que vai armazenar vários profiles, né? Cuja key vai ser o nome do player, ou o UID do player, né? Pra gente poder acessar essa map do profile e depois pegar a lista de homes dele, tá? Então, basicamente nesse vídeo foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixe seu like, se inscreve no canal para receber mais vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.